Muito boa noite, tudo bem? Estou aqui no início de noite, final de tarde, em Regente Feijó. Não queria fazer mais uma live dentro do carro, e como vocês sabem eu não tenho lugar para gravar. Tá todo mundo em casa, minha mãe, minha tia, a Fábio, as crianças. Então eu vim aqui para fora, para a área, para a varandinha aqui da minha casa, em Regente Feijó, para gravar com vocês. Porque, de novo, eu não queria deixar passar mais uma vez 2 dias sem fazer live. Eu quero soltar uma pelo menos dia sim, dia não, com exceção dos finais de semana. Mas como eu tô do lado de fora, lado externo, talvez vocês escutem aí carro passando, gente falando, principalmente minha mais nova, que fala igual um papagaiozinho. Uma hora dessas eu vou trazer ela para fazer a live junto comigo. Vocês vão ver, é um totoquinho de gente, mas muito doce. A Rafaela. O assunto de hoje é um assunto que, de certa forma, me chateia um pouquinho, tá? Porque a gente já falou a respeito disso uma vez, mas recorrentemente, infelizmente, as coisas acontecem de uma maneira que a gente não controla. Porque a vida é assim, ela acontece diuturnamente sem que nós controlemos, tá? Isso já deu para vocês perceberem. Eu tô aqui em Regente Feijó, interior de São Paulo, matando a saudade do Rio Grande, tomando um chima bem gostoso, bem bom, aproveitando que deu uma refresqueada no clima aqui. E só que refrescar em São Paulo não é a mesma coisa que refrescar no Rio Grande do Sul, onde eu morei, vocês sabem, os últimos 22 anos. E só saí do Rio Grande do Sul mesmo por questões de trabalho. Minha vontade, a vontade da minha família era mesmo de ficar lá. Mas Deus tem o excelente hábito de escrever certo, não por linhas tortas. Porque Deus não faz nada torto. Deus endireita as linhas pelas quais Ele escreve. E acabamos vindo parar aqui em Regente Feijó para auxiliar na igreja, ainda em formação, ainda em início, da Comunidade Evangélica Aliança Cristã, SEAC. E estamos muito felizes. Tem sido um tempo muito gostoso, um tempo muito bom, muito revigorante, tá? Em que nós estamos aqui. Então Deus tem transformado as coisas de uma maneira muito, muito legal, muito bacana, tá? Mas como eu ia dizendo para vocês, tá? O assunto de hoje é um assunto recorrente, só que ele acontece de uma forma diferente desta vez, que é uma ação da polícia no Rio de Janeiro, tá? Em que culminou com a morte de 25 traficantes. O nome, infelizmente, é esse. Não apareceu ainda na grande mídia. E se não apareceu ainda na grande mídia, é porque eles estão com dificuldade mesmo de achar alguém ali que tenha sido realmente inocente, exceto o policial que morreu. Tá? Morreram 25 traficantes ali, 25 bandidos. E eu tenho visto várias manifestações com relação a isso, dos mais diversos matizes, das mais diversas maneiras. Tem gente que nos dois extremos da coisa, nas duas extremidades, tá? E nenhuma delas é boa, nenhuma das duas é boa, festejando a morte dos traficantes. Tá? Eu vejo cristãos fazendo isso. E quando eu digo que eu vejo gente fazendo isso, não me entendam mal, eu estou falando isso dentro do meio cristão, tá? Porque eu sou pastor evangélico, tá? Então, como pastor evangélico, eu faço a leitura dentro do povo que eu ando junto, que eu estou inserido no meio. Então eu vejo gente nos dois extremos, os dois extremos são ruins. Uns festejando a morte dos traficantes, como se aquilo fosse uma faxina, como se o que aconteceu lá no Jacarezinho fosse completamente normal, é aquilo mesmo que é para acontecer e tal.
E no outro extremo, gente execrando a polícia. Falando que ali eram 24, porque dos 25 um era policial, né? Eram 24 jovens que tiveram as suas vidas ceifadas. Uma vida pela frente. E a polícia veio para matar e tal. E defendendo, tá, o traficante, o bandido. Como se ele não estivesse ali por vontade própria. O meio é um fator. Rapaz, poucas coisas me deixam mais chateado fora de mim do que moto com escapamento aberto. Terrível. Então, voltando para o assunto, o meio onde eles se encontravam, o local onde eles morreram, a favela do Jacarezinho, é apenas um fator que compôs o que eles eram. Eles tiveram sim escolha. Sim, eles tiveram escolha. Eles não são única e exclusivamente fruto do meio. Tá? Nos vídeos mais pra frente, aí é legal da gente ver a tal da natureza caída do homem que a Bíblia aponta. A depravação total. Eu não acredito, como os calvinistas acreditam, na depravação total e completa. Eu acredito na depravação quase total, mas é assunto para um outro dia, tá? Um assunto para a gente se aprofundar um pouquinho mais no outro dia. O que eu quero dizer hoje, tá, é que o evangelho não está em nenhum extremo nem em outro. Ele se encontra no exato equilíbrio do meio, onde eu enxergo o bandido como bandido, o traficante como traficante, mas eu também enxergo o ser humano. Eu também enxergo a vida, porque em diversas passagens Deus deixa bem claro, a gente já falou sobre isso quando eu estava falando do Paulo Gustavo, que infelizmente veio falecer depois, tá? Em que não é desejo de Deus que o ímpio morra na impiedade, que o ímpio morra na ignorância, que o ímpio morra no pecado. O desejo de Deus é ver o ímpio convertido dos seus maus caminhos. Eu não posso festejar a morte de um ser humano. Não tem como, não cabe dentro de mim. Mas também a gente não pode fechar os olhos e se fazer de cego, tá? Para o fato de que eles estavam ali por escolha própria. Eles escolheram o confronto. Quem não fugiu, mas sim entregou, sobreviveu. Estão falando das 25 mortes, mas não falam das prisões. De quantos foram presos ali, dos inquéritos que vão ser gerados, sabe? Claro que as mortes são o que tem de pior no fato. Então, como cristão, eu não consigo festejar a morte do ímpio. Não dá para festejar a morte do não crente. Eu queria que eles tivessem ouvido a voz de Deus. As favelas do Rio de Janeiro são cravejadas de igrejas evangélicas. Você anda numa favela do Rio de Janeiro, você tropeça numa igreja lá dentro, você tropeça em crente, mas eles desdenham, eles dão de ombros. Muitos deles famílias crentes ali, muitos com famílias crentes. Tá? Então, se você me segue, está inscrito no canal, ou mesmo que não está inscrito, está ouvindo esse vídeo pela primeira vez, meu, de verdade, não festeja a morte do bandido. Não festeja a morte do traficante. Não festeja a morte de ninguém. Tenta olhar com os olhos de Cristo. Eu sei que é difícil, porque nenhum de nós é Cristo, na verdade. Mas tenta imaginar que ele não ficou feliz com aquilo. Então, eu já fui orientado por um bom amigo que eu devo fazer vídeos mais leves. Nem todo vídeo tem que ter uma reflexão.
Porque quem assiste o vídeo, às vezes no final de tarde, cansado, quer ouvir uma coisa pra cima, uma coisa legal e tal. Mas eu não tenho como deixar de ser eu. Eu não tenho como deixar de falar das coisas que eu sinto. O canal é pra isso. O meu canal é pra isso. É pra compartilhar com vocês as coisas que se passam dentro do meu coração. Que eu acho importantes e que são legais. Nesse quase meio século de vida que eu já tenho, tá? Lá vem ele de novo. Lá vai, ó, vai passar lá, ó. Não passou. Virou esquina. Moto com escapamento aberto. Nesse quase meio século de vida, eu acho que eu já vi alguma coisa acontecer. E eu decidi fazer esse canal para falar com vocês a respeito do que Cristo tem feito na minha vida, do amor de Cristo, como Ele tem me atingido. E eu não sei eu. Às vezes o vídeo vai ser leve, às vezes o vídeo vai ser curto, às vezes o vídeo vai ser de manhã, e às vezes ele vai ser obrigatoriamente um vídeo que vai levar você a fazer uma reflexão. E esse é o vídeo de hoje. Não festeja a morte do bandido, da mesma maneira que a gente não festeja a morte do policial. Não festeje a prisão de ninguém, ainda que seja bandido, porque se alguém foi preso é porque ele aprontou, e se ele aprontou, alguém foi lesado. Era muito melhor, era muito mais legal, era muito mais bacana se não precisasse prender. Ia ser muito mais legal se todo mundo andasse na linha. E esse deve ser o desejo profundo do coração daqueles que ao menos se dizem cristãos. Ainda estou preparando um materialzinho para falar a respeito desta praga e da CPI que gerou essa praga, que já está sendo chamada a CPI do circo, para vocês terem uma ideia. Provavelmente na sexta-feira eu vou falar a respeito disso, da corrupção endêmica que assola esse país e da onde ela vem. Mas fiquemos com essa reflexão hoje, tá bom? Muito bom ter vocês por aqui. Ora por mim, que eu oro por vocês. Abração.